Olá, boa tarde. A Comissão Mista de Acompanhamento das Atividades de Combate à Pandemia da Covid-19 se reuniu nesta manhã com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro informou que dos 41,7 bilhões de reais destinados ao combate da Covid-19, pouco mais de 60% já foram empenhados. Ele considera o número adequado. O Ministério destinou quase 20 milhões de unidades de medicamentos para estados e municípios, com destaque para a cloroquina. Nós não conseguimos atender nem 50% do que nos demandam de, por exemplo, hidróxido de cloroquina. Isso foi o que nós distribuímos em milhões de doses, 5 milhões 284 doses para todo o país, todas elas demandadas por secretarias de Estado e de município. O ministro Pazuello informou que o governo está aumentando a capacidade de realização de testes, mas disse que a estratégia é priorizar os diagnósticos clínicos. O médico vai dar o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele vai ser complementado, ele vai ser embasado na parte como diagnóstico clínico, clínico epidemiológico, clínico laboratorial, com imagens, e, em alguns casos, com testes. Na avaliação do ministro, o trabalho de combate à pandemia está dando resultados. Até o final do dia de ontem, o Brasil contabilizava 2.310.000 casos recuperados da Covid-19. Estamos entre os líderes mundiais em pacientes recuperados, o que evidencia o acerto das ações do governo brasileiro em resposta à pandemia. Os parlamentares questionaram o ministro sobre as parcerias para a produção de vacina contra a Covid-19. Seja russa, seja chinesa, seja de Oxford, ou seja, nós precisamos dela. Eu não tenho preconceito, não. E quero aqui tornar público um pacto que eu fiz. Se o Otto Alencar, que já foi cobaia em 2 experiências anteriores, quiser ser o primeiro, eu sou o segundo candidato a experimentar a Sputnik 5. 15 segundos. Isso é um desespero mundial. Nós estamos atentos à vacina russa e caso essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar. Eu posso afiançar aos senhores que a AstraZeneca com Oxford é ainda a nossa melhor opção, nós estamos nela e vamos fazer a contratação, acredito que até sexta-feira da semana que vem, já com o pagamento, já com o empenho de recursos para a empresa AstraZeneca, junto à Fiocruz. O plenário virtual do Congresso Nacional analisou nesta quarta-feira vetos do presidente Jair Bolsonaro. 11 deles foram mantidos e 5 derrubados. Esta foi a primeira de 3 sessões convocadas para análise de 44 vetos. Na pauta, 17 vetos presidenciais, alguns de 2019, outros de 2020. A análise da Câmara seria feita pela manhã, mas devido à falta de acordo entre os parlamentares, a sessão foi encerrada. Após reunião de líderes, os deputados entraram em um consenso, o que permitiu a retomada e conclusão da sessão deliberativa na parte da tarde. Depois dos deputados, os senadores analisaram os vetos. 5 foram derrubados. Fruto do acordo feito pelas senhoras e os senhores líderes da Câmara e do Senado, pactuado com o líder do governo, senador Eduardo Gomes. O acordo permitiu a rejeição dos seguintes vetos: o que estendia até 2024 incentivos para a instalação de cinemas em cidades menores, o veto à regulamentação da profissão de historiador, a medida provisória que prorrogava o pagamento para dívidas agrícolas, a contratação de advogados e contadores pela administração pública sem licitação e há normas para a telemedicina. Um dos trechos vetados permitia receitas médicas apresentadas em suporte digital e outro previa a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina após a crise do coronavírus. Com os vetos derrubados, todos esses projetos são retomados na íntegra. E a gente percebe que, na verdade, no Congresso, especialmente no Senado, prevalece a unidade no essencial. Governo e oposição
compreendendo a relevância de que possa prevalecer nos acordos, e aí, de uma forma muito responsável, o Senado da República promove essa votação de uma forma coletiva, numa compreensão de acordos, no sentido de ajudarmos o Brasil neste momento em que nós vivemos com a dificuldade do Covid. O veto que barrava dispositivos do pacote anticrime foi adiado. Outros 11 vetos foram mantidos, como ao dispositivo que obrigava os cinemas a oferecerem uma sessão mensal exclusiva para pessoas com autismo e o veto à ampliação do benefício de prestação continuada. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado o aumento do limite de renda de 1/4 para meio salário mínimo, como critério para o pagamento do BPC. Na prática, mais pessoas receberiam o benefício a partir de 2021. Vamos fazer um encaminhamento favorável e deixar registrado aqui o nosso lamento em não conseguir fazer um acordo para a derrubada do veto referente ao BPC. O Congresso Nacional e a Justiça Brasileira, o Judiciário Brasileiro, já várias vezes deixou claro a impossibilidade de provimento de uma família com 1/4 de salário mínimo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniram nesta quarta-feira à noite para discutir a pauta prioritária do país. As reformas fiscal e administrativa e a manutenção do teto de gastos foram citadas. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Dentro dessa realidade, como o presidente falou, nós temos ainda muito a fazer. E acho que, de fato, reafirmando o teto de gastos, a regulamentação dos seus gatilhos, propostas que existem hoje no Senado Federal e também na Câmara de Deputados, vai nos dar as condições de melhor administrar o nosso orçamento. Junto com isso, claro, outras reformas, como a tributária que a gente vem discutindo, trabalhando em conjunto com o governo e com o Senado. E, claro, como o presidente acabou de falar, a reforma administrativa, que eu espero que, assim que o presidente entender, é importante, a Câmara de Deputados está pronta para debater, para discutir, para aprovar uma reforma que tem apenas um objetivo: melhorar a qualidade do gasto público e, principalmente, a qualidade do serviço público. A gente tem uma emenda constitucional que foi construída a várias mãos no Parlamento brasileiro, limitando os gastos públicos e, concretamente, nós precisamos formar esse convencimento na sociedade brasileira dessa agenda administrativa, da reforma administrativa e também do Pacto Federativo. São pautas que já estão no Parlamento brasileiro, algumas delas na Câmara dos Deputados e outras no Senado Federal. E esse nivelamento de informações e estratégias para a gente debater esses assuntos agora, no pós-pandemia, nessa retomada, é fundamental. O plenário virtual do Senado deve analisar nesta quinta-feira o projeto que proíbe o contingenciamento de gastos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mais de 6 bilhões de reais foram autorizados pelo Congresso a serem gastos em ciência, tecnologia e inovação neste ano. Mas o responsável por executar os investimentos, o governo federal, decidiu contingenciar a maior parte do dinheiro, 5 bilhões de reais. Isso significa que o valor foi bloqueado pelo presidente Jair Bolsonaro. Um projeto apresentado pelos senadores Alci Lucas pretende proibir esse bloqueio. A gente não vai conseguir sair dessa crise sem investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então o momento é oportuno, é relevante, é importante.
seu desenvolvimento de novas vacinas e medicamentos, não se vislumbra uma situação para a solução dos problemas que enfrentamos e resultará em um custo altíssimo, tanto em termos econômicos como em vida humana, que pode ser salva quando financiar adequadamente as pesquisas científicas no nosso país. O texto também permite que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico passe a ter um caráter financeiro, incluindo a participação do governo em empresas consideradas inovadoras. Um fundo que pode oferir dividendos de suas aplicações, não tem limite de empenhos no tempo e, portanto, ele pode, com resíduos de um ano, passar para o ano seguinte. Independente da aplicação dos recursos naquele determinado ano, ele continua no fundo, podendo ser aplicado e reinvestido, e com isso nós teremos mais recursos, mais regularidade dos recursos, que é de suma importância para a pesquisa e para a inovação. É fundamental que esse veio principal, que esse rio principal que irriga todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil seja preservado e tenha sua finalidade mantida. Essa mudança ainda não é um consenso. Inclusive, é o motivo da proposta não ter sido votada na sessão plenária da última quarta-feira. Se trata, na prática, de uma nova instituição financeira. E nós temos agora o BNDES. O BNDES vai ser o Banco da Inovação e da Pesquisa no Brasil. Muito melhor seria, então, transferir esse capital e esses recursos para o BNDES. Não faz sentido criar, dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma estrutura de uma empresa financeira. O FNDCT foi criado em 1969. Naquela época, o Brasil era inexpressivo na ciência mundial. Hoje, o país ocupa a 15ª posição entre os países que mais produzem ciência. Entre 2004 e 2019, cerca de 11 mil projetos foram financiados com o dinheiro do fundo. A Petrobras, a Embraer, a Vale, praticamente todas as grandes empresas do país tiveram projetos financiados por esse fundo. As grandes universidades de pesquisa no nosso país, a possibilidade de uma vacina contra a dengue, a possibilidade de uma vacina feita no Brasil com relação ao Covid, todas elas dependem da infraestrutura que foi financiada pelo FNDCT. Também está na pauta do plenário o projeto que autoriza empresas a mudar o regime de pagamento de impostos caso tenham optado no início do ano pelo lucro presumido. É uma autorização excepcional devido à pandemia. Impostos são pagos sobre o patrimônio, consumo e também sobre o que se recebe, como salário, por exemplo. Mas no Brasil tem muito empresário que pode pagar imposto sobre o que nem recebeu. É o caso das empresas que optaram pelo regime de tributação de lucro presumido. Nesse regime, as empresas pagam impostos sobre a expectativa do lucro que elas vão ter. A tributação é simplificada e incide sobre o imposto de renda de pessoa jurídica e também sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Só que essa modalidade de tributação deixou de ser vantajosa por causa da pandemia, que derrubou a atividade econômica e o faturamento de muitas empresas. O fato é que muitas dessas empresas, se não todas elas, dificilmente consideraram que a crise viria da forma como veio e o impacto que ela traria sobre os seus negócios. Então, aquelas que optaram pelo lucro presumido podem ter, na verdade, feito um lucro muito menor do que aquilo que se presume. E, em resultado, vão ter que pagar impostos em valores muito maiores do que aquilo que elas deveriam, de fato, pagar. Atualmente, cerca de 800 mil empresas fazem parte do regime de tributação de lucro presumido, que inclui pessoas jurídicas com faturamento anual entre R$ 4 milhões e 800 mil reais e R$ 78 milhões de reais. A opção por esse regime ocorre no início do ano e deve ser mantida em regra durante todo o exercício financeiro pela empresa. Ou seja, por mera opção, a empresa não pode alterar a sua sistemática de tributação. Para reduzir o impacto tributário das empresas que optaram pelo lucro presumido, o senador Isalci Lucas apresentou um projeto que autoriza as pequenas e médias empresas a mudarem seu regime de tributação em 2020.
Mesmo após o prazo, elas podem optar pelo regime do lucro real ou Simples Nacional. A partir de abril, não é, com a pandemia, houve uma redução drástica, não só na receita, mas no resultado da empresa. Então, tem muitas empresas que fecharam, outras empresas estão dando prejuízo. Portanto, nós precisamos dar oportunidade para essas empresas mudarem de regime. Fecha ali o balanço em março e muda o regime a partir de abril. A matéria estava na pauta do plenário da semana passada, mas foi adiada para esta quinta-feira a pedido do líder do governo, para que o texto fosse construído em conjunto com a Receita Federal. A pandemia, de fato, mudou a situação das empresas que faziam recolhimento pelo lucro presumido. Então, está se impondo um ônus a maior por aqueles que tiveram as suas atividades interrompidas pela crise do coronavírus, um encargo tributário desarrazoado. A matéria está praticamente resolvida, mas precisamos chegar a uma redação que atenda às partes envolvidas. A expectativa de uma vacina contra o coronavírus coloca em alerta o sistema de saúde e traz esperanças para a população. Enquanto isso, o governo e o Congresso discutem as medidas necessárias para um programa de imunização eficiente. O Planalto editou uma medida provisória destinando R$ 2 bilhões para a compra de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19. Um projeto de lei do Senado estabelece regras rígidas para a distribuição desses recursos e exige critérios científicos na escolha de grupos de pessoas e regiões por onde a vacina será aplicada primeiro. A verdade é que, pelo menos no início, não haverá vacina para todos. O governo quer adotar o protocolo da vacinação contra a influenza, que prioriza os grupos de risco para essa doença. A comunidade científica, porém, alerta que esses grupos não são idênticos aos da Covid-19. Na campanha de vacinação contra a influenza deste ano, os primeiros vacinados foram os trabalhadores da saúde e as pessoas com mais de 60 anos. No segundo grupo, profissionais da segurança e salvamento, pacientes com doenças crônicas, detentos, caminhoneiros e indígenas. Depois vieram as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos, grávidas e mulheres pós-parto. Alguns cientistas defendem que o critério seja diferente. A lógica dessa distribuição ela deve ser uma escolha ética baseada numa justiça distributiva e que deve ter uma lógica de garantir a igualdade de oportunidade em sobreviver à Covid. E a gente sabe que a população brasileira ela está morrendo de formas diferentes. Quando sair essa vacina no primeiro lote, não dá para a gente botar todos esses grupos juntos, porque não dá. Primeiro os profissionais de saúde na ativa, depois a população idosa e a população que tem comorbidade, propriamente dito, né? De uma forma em geral. E daí depois, claro, os profissionais que estão, como falei, de segurança, enfim, mas depois vem essa questão que a gente tem que pensar, que as questões étnicos, raciais no nosso país. Em termos étnico-populacional, os índios, a população indígena, é a que mais sofre no Brasil, proporcionalmente, epidemiologicamente falando. Então, eles deveriam ter prioridade a outras populações. O senador e médico Nelsinho Trade quer a inclusão dos profissionais da saúde já no primeiro grupo. No meu entendimento, nós não temos que inventar roda nenhuma. Hoje a gente já tem devidamente classificado aqueles chamados grupos de risco. São pessoas de idade, pessoas mais idosas, pessoas com doenças de comorbidade, que a gente chama, que é diabetes, pressão alta, imunodeprimidos, e também pessoas do grupo da saúde, que estão na linha de frente desse enfrentamento. Na minha avaliação, esses grupos de pessoas devem ter uma prioridade justamente para poder fazer um bom anteparo, uma boa antena de segurar essa doença para a retaguarda que está atrás. Isso é o que eu penso e eu acho que vai ser conduzido dessa forma pelo Ministério da Saúde. Mais de 100 mil brasileiros já perderam a vida em consequência da Covid-19. A epidemia é a maior tragédia sanitária da nossa história e vai marcar para sempre
as famílias daqueles que se foram. Hoje, a doença levou um companheiro da TV Senado. Morreu nesta madrugada em Brasília, aos 63 anos, o repórter cinematográfico Carlos Alberto Pereira, que trabalhou na TV Senado desde a fundação da emissora. Carlos Alberto nasceu em Anápolis, Goiás, no dia 8 de dezembro de 1956. Fez carreira em Brasília e marcou a história da televisão na capital da República, onde começou na antiga Radiobras. Passou pela extinta TV Manchete, pela TV Record e pela TV Câmara. Trabalhou na TV Senado de 1997 a 2003 e retornou definitivamente à emissora em 2006. Foi um repórter cinematográfico premiado. Essas imagens de Carlos Alberto ajudaram o programa Eco Senado a ganhar o Prêmio Sebrae de Telejornalismo Regional Centro-Oeste, abordando o aproveitamento de podas de jardim. Carlos Alberto completou sua carreira e cá ficamos com muitas saudades. Ele deixa esposa, 5 filhos e 8 netos, que eram sua alegria. Vá em paz, Carlos Alberto. Não nos esqueceremos de você.